Michael Bisping e Daniel Cormier, ex-lutadores e também ex-campeões aí do UFC, hoje comentaristas, criticaram o desempenho de Alex Poatan contra Magomed Ankalaev, e o Cormier deu no meio do brasileiro. Eu vou passar para vocês aqui as declarações desses dois ex-lutadores e vocês fiquem à vontade para dar a sua opinião. Antes eu peço para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque aqui tem conteúdo de luta todos os dias, você não vai perder nada de mais importante. Então vai se inscrevendo, vai deixando o like também se estiver gostando do conteúdo. E vamos lá, primeiro a declaração aí do Michael Bisping, ex-campeão peso médio do UFC, em seu canal no YouTube. Olha só o que ele disse, abre aspas, foi uma performance meio preguiçosa do Alex. Eu não vi desejo real dele vencer. Na maior parte, ele foi acuado 25 minutos, empurrado contra a grade e controlado, fecha aspas. Tá aí o que disse o Michael Bisping, é uma crítica que eu também faço. O Ankalaev, ele caçou o Poatan a luta inteira e o Poatan apenas andou para trás. Claro que teve um momento ou outro que o Poatan tentou encurralar o russo, mas sem sucesso nenhum. Logo o Magomed Ankalaev, com a sua ótima movimentação, saía e era ele aí o caçador na maior parte do tempo. Sobre vontade de vencer, isso aí não existe. É óbvio que o Poatan teve vontade de vencer, ele só não conseguiu encaixar o seu jogo. Agora vamos aí às declarações de Daniel Cormier, que foram bem mais pesadas aí pra cima do Poatan. Abre aspas, depois de sábado, não acho que ele é forte o suficiente para ir contra alguém ainda maior. A quantidade de pressão que o Ankalaev pôde gerar sem ser tão ameaçado mostra que peso pesado poderia atravessar tudo que ele estava jogando, fecha aspas. Tá aí a primeira declaração do Daniel Cormier, ainda tem mais uma, mas vamos parar para opinar sobre essa aqui agora. Convido você para ir no campo de comentários aí e deixar a sua opinião. Eu concordo com o Daniel Cormier e eu falo nesse canal aqui há algum tempo que o Poatan seria zebra contra quase todo mundo da categoria de cima. Lá tem, por exemplo, o campeão linear Jon Jones e o interino Tom Aspinall, que são muito favoritos contra o brasileiro Poatan. Tem o também brasileiro Jailton Malhadinho, que é muito favorito. O encaixe de jogo terrível para o Poatan. Inclusive eu acho que o Malhadinho deveria ter descido de categoria, que a original dele é os meio pesados, e ter desafiado aí o Poatan. Acho que ele teria muito mais chance de sucesso do que ficando aí nos pesos pesados em se tratando de cinturão. Temos até o Gane, que apesar de ser um trocador e ruim no chão, ele é muito maior que o Alex Pereira e é igualmente rápido, tem a mão mais pesada, é mais forte. Então seria um confronto difícil e habilidosíssimo em pé. Não é coisa da Poatan é o gênio da trocação, vai lá tirar pra nada. Não é bem assim que a banda toca. Talvez o que o Poatan lançar no Gane não seja a mesma potência do que o Gane lançar no Poatan. O Gane é muito maior, tem uma carcaça, porra, bem mais robusta. Vocês podem ver, dá pra ver tranquilamente a diferença. Agora vamos aí para a outra declaração do Cormier pra cima do Alex Pereira. Abre aspas, foi um pouco difícil dar a ele o crédito que merece, simplesmente porque já vimos o Pereira em tantas ocasiões reverter uma luta. Pessoal, são duas lutas seguidas que vimos o Poatan meio que perdendo. Hoje à noite ele não conseguiu se recuperar na luta. Magomed Ankalaev lutou de forma brilhante. Honestamente, Pereira acertou alguns jabs, ele acertou um bom chute na cabeça, mas na maior parte da luta foi o Magomed Ankalaev pressionando, conseguindo conectar golpes, talvez não golpes muito potentes, mas conectando e competindo muito bem na trocação. Acredito que o motivo pelo qual ele conseguiu lutar tão bem na trocação foi porque ele tinha a ameaça do wrestling. E quando você tem essa ameaça, se torna um adversário muito mais difícil de lidar. Ele fez uma luta maravilhosa e mostrou que não estava errado ao dizer, eu posso trocar com ele, porque ele precisou trocar por 25 minutos contra o striker mais perigoso do UFC, possivelmente da história do UFC, e saiu como campeão. Mas eu quero ver uma revanche entre esses dois. Não vejo ninguém, além do Pereira, que deve enfrentar Magomed Ankalaev pelo cinturão, fecha aspas. Tá aí tudo que disse o Daniel Cormier, pra mim uma análise bem centrada, sem colocar paixão, sem cutucar, não, uma análise corretíssima. Tudo que o Cormier falou, eu assino embaixo, eu não tiro uma única vírgula. O Ankalaev pressionou durante os 25 minutos, o Ankalaev trocou cerca de 90% da luta, poucas vezes ele levou para grade, só para garantir mesmo,
mas a luta em si foi pura trocação. E também acredito que um dos motivos, né, para que o Ankalaev se desse tão bem em pé contra um gênio como o Poatan, que para mim é o melhor striker da história do UFC, eu concordo com o Cormier nesse quesito, foi por causa da ameaça do wrestling, mas também porque o Ankalaev é bom em pé. Não é do nível do Poatan, mas é bom em pé. E principalmente é bom de MMA, é aí que entra a ameaça do wrestling. Porém, o Poatan defendeu todas as tentativas de queda do russo. Pode ser que numa próxima luta o Poatan pense, pô, não é tudo isso, eu consigo defender. Vou me soltar mais e aí talvez o Poatan tenha uma chance melhor de vencer, ao mesmo tempo que tem uma chance maior de ser quedado. Porque se ele se abre, se ele dá brecha na trocação, o Ankalaev pode quedar com alguma facilidade. Então tem os dois lados da moeda, porém eu acho que o Poatan deveria ser mais agressivo sim, porque uma coisa é você passar a luta toda defendendo queda e perder. Você nem tentou ficar aquele arrependimento, eu podia ter tentado, ser quedado, mas ok, eu tentei. Né? Então você tem que tentar pelo menos, joga a mão. Se você acerta uma boa mão no russo, ele já não vai ficar mais tão à vontade. Do mesmo jeito que o Poatan não ficou à vontade pela ameaça do wrestling, o russo não ficaria à vontade pela ameaça da mão pesada. Então se ele encaixa a mão no Ankalaev e não nocauteia, no mínimo ele vai deixar o Ankalaev aí bem receoso de trocar com ele. E vai virar um lutador limitado a tentar ir nas pernas o tempo todo, facilitando o trabalho do Poatan de subir com o upper ou com uma joelhada voadora, coisas que ele faz aí muito bem. Então sim, numa revanche o Poatan tem a sua chance. Eu já falei aqui que não houve competição na primeira luta e continuo com a minha opinião. O Ankalaev não passou nenhum risco nessa luta, apesar de ter sido 3-2, mas não correu nenhum risco. O Poatan vai ter que mudar da água para o vinho para conseguir vencer o Ankalaev. Ele tem as ferramentas para isso? Ele tem. Basta reajustar o seu jogo. Acho que ele tem aí a sua chance. E se vencer o Ankalaev, se eu sou o Poatan, eu tento logo uma luta contra o Jon Jones, que é a maior luta da história do UFC. Eu espero que a gente não tenha perdido a chance de fazê-la. Essa é a minha opinião, essa foi a declaração do Daniel Cormier, tem também a declaração do Michael Bisping. Agora fique à vontade, você que está do outro lado me assistindo, para dar a sua opinião sobre tudo isso, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e quiser ficar por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. Deixa o like se gostou do conteúdo, tamo junto, valeu e até mais.